O programa Painel agora recebe o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, a quem a gente agradece demais a presença aqui no nosso estúdio, porque a gente sabe que o tempo é corrido, ainda mais para quem está à frente dessa secretaria, né? Bem-vindo ao programa Painel, secretário. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde aos ouvintes. Secretário, essa vinda a Joinville, há pouco o secretário estava no Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt, e a gente pode até começar falando justamente ali do espaço, porque muito se fala, muito se cobra até dos leitos ali. O secretário foi ali verificar como é que está a situação. O hospital está caminhando bem da construção dos leitos de terapia intensiva, na verdade a UTI está praticamente pronta. Esse é o momento que já passamos do risco maior, né? Então nós temos vagas nos outros UTIs do próprio hospital. Mas, obviamente, a gente precisa finalizar aquela obra, é uma obra importante para a cidade e também é um dos motivos da visita a Joinville. Outros motivos são na discussão justamente das questões relacionadas à matriz de risco, né? Havia todo um questionamento da região, do porquê do enquadramento, e é papel também de secretário, a gente precisa fazer isso, olhar em loco, estar presente junto com os nossos hospitais e servidores para entender as dificuldades e ver se podemos de alguma forma ajudar nessa condução, estando mais presente, fisicamente presente. Praticamente pronta, então, essa ala, a gente sabe que é uma obra importante, como o secretário falou, porque ela fica, né? A gente não vê um hospital de campanha sendo montado e de repente desmontar, não, fica, ou seja, para outras questões da saúde futuramente, ou mesmo agora, porque a gente sabe que a saúde não para, independente da Covid, pandemia ou não. Hoje a maior dificuldade é encontrar os profissionais, secretário? É uma das grandes dificuldades hoje. Nós temos várias dificuldades. Uma é relacionada à questão da estruturação da saúde, né, de estrutura, de equipes, de ambientes, de equipamentos e insumos, e uma outra dificuldade é a legitimidade dos gestores, né? Nós estamos num momento muito complicado da nossa história de Santa Catarina, então nós temos várias dificuldades justamente no pior momento da nossa história sanitária, que é a pandemia Covid, né? Mas RH tem sido, sim, um problema que a gente está contornando, conseguindo achar soluções. Alguns municípios acabam falando, e aí parte município, né? O quanto já investiu, o quanto já foi necessário utilizar para investir desde o início da pandemia. O Estado tem esse número também? Claro que sim. Inclusive, se nós olharmos no nosso site coronavírus.sc.gov.br, lá nós temos todos os recursos repassados para municípios, hospitais e para o Estado. Os municípios catarinenses receberam de fonte federal e estadual 1 bilhão e 400 milhões de reais para o enfrentamento Covid. Foi dividido entre os municípios. O Estado de Santa Catarina também recebeu um valor considerável para a utilização nessa questão Covid. O Estado tem feito, então, a sua prestação de contas, a gente está muito claro lá colocando onde está aplicando o recurso, e todos têm, então, recursos suficientes. Na verdade, o que está acontecendo agora, o problema não é mais o recurso, né? São as dificuldades de acharmos insumos, pessoas e outras necessidades do momento da pandemia. O secretário citou há pouco a discussão também que acontece referente à matriz, né? E a matriz a gente fala justamente para quem já acessou o site da Secretaria de Estado da Saúde, que é aquele mapa de Santa Catarina que mostra as cores. E Joinville, a região norte e nordeste, ficou por semanas e semanas naquele vermelho gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Hoje tivemos a notícia, de ontem para hoje, que saímos desse risco gravíssimo. Aliás, nenhuma região em Santa Catarina está no risco gravíssimo hoje. Quando o secretário cita essa discussão, o fato de tentar mudar, por exemplo, alguns quesitos que são avaliados para isso? Na verdade, não. A gente precisa entender que o mapa ele é a fotografia de uma discussão, de um documento, um instrumento que analisa tecnicamente, estatisticamente, a questão sanitária do Estado como risco, né? E isso gera um número que gera uma cor de mapa. Esse foi um mecanismo que foi construído desde março. O que nos trouxe de bom a pandemia, se é que ela trouxe alguma coisa, foi a nossa construção, então, de inteligência digital, de indicadores, são vários que nós temos, inclusive o site da Secretaria de Saúde mostra muito isso. O mapa ele é um reflexo de todo esse estudo, ele é muito bem embasado tecnicamente. Obviamente, a gente está numa crise pandêmica que ela é sem precedentes. Nós estamos aprendendo a fazer gestão de crise. E o mapa, apesar de ele ter, sim, essa profundidade técnica, ele precisa ser reavaliado pontualmente. Algumas dessas prioridades que estão ali na matriz, elas precisam ser reanalisadas. Na verdade, precisa melhorar o mapa. Não é mudar conforme a necessidade de uns e outros. Isso jamais. A gente está falando aqui em segurança de saúde e é isso que nós estamos tratando. Isso ajuda também nessa gestão de cada região, porque o Estado está ali, né, nesse comando em toda Santa Catarina. Mas isso também ajuda nessa tal gestão que deixa para municipalizar, isso também é bom, é benefício?
Com certeza, nós tivemos essa proposta desde o início, né? O Estado, em 17 de março, fez então um decreto mais restritivo para dar tempo das estruturas serem organizadas, e assim aconteceu. E fomos bem sucedidos nisso, até pela grande rede que nós temos e as parcerias que nós temos. Mas a partir de maio nós começamos então a entender que havia uma desigualdade de transmissão do vírus e uma necessidade do gestor local participar dessas decisões. Por isso que em junho o decreto do governador compartilha então as decisões entre Estado e município. Infelizmente a gente teve algumas dificuldades de condução, porque o próprio Ministério Público não entendeu assim, chegou a dizer inclusive que havia um retrocesso, né, solicitando que o Estado reassumisse um protagonismo que ele nunca deixou de ter, mas é obrigação nossa, então, trazer o panorama, o regramento, para que o gestor local entenda onde e como ele deve aplicar. Lembrando que o gestor local ele pode, sim, tornar mais rígidas as regras, mas ele não pode flexibilizar o que está colocado pelo Estado. Tem um destaque também no site da própria Secretaria que fala da nossa taxa de letalidade, da nossa forma de agir quando o assunto é a pandemia e inclusive que nos coloca como uma referência no país. É um conjunto de ações, população, a que se deve, na sua opinião, secretário? Olha, primeiro é preciso dizer que nós temos um governo que é um governo diferente, é um governo técnico. Nós estamos aqui há 20 meses praticamente, né? Nós pagamos uma dívida bilionária do Estado, eram 700 milhões de reais só na saúde. Então, quando a gente entra numa pandemia com o Estado saneado, né, e com possibilidade então de investimento, um Estado que é planejado, as pessoas que estão lá dentro, elas sabem o que estão fazendo. Então isso é, claro, fruto de um planejamento, de uma gestão do Estado, mas também a gente tem um Estado muito capilarizado, a gente tem muitos hospitais com qualidade, os municípios são muito bem estruturados, a nossa rede pública ela é muito interessante. Mas isso é reflexo do trabalho de um governo que é técnico, que é correto e que entrega resultados. Nós estamos hoje, apesar da pandemia, por exemplo, investindo em infraestrutura com recurso próprio. A gente sabe que lá em março jamais ia imaginar tanta situação como essa, inclusive da própria máscara, porque tem gente que questiona, nossa, mas por que no começo não falava da máscara? Tudo era um grande ponto de interrogação e ainda é, né, secretário? A gente vê alguns estados aqui do Brasil, Paraná, São Paulo, falando em questões de vacina, ou seja, para um teste, enfim, né, como experiência. O que o Estado tem falado, tem avaliado sobre isso até então e até a possibilidade de termos o Estado participando, ou é um momento de cuidar números, o que estamos passando agora? Não, a vacina está sendo discutida por nós há várias semanas, meses, porque isso também faz parte do planejamento, né? A gente precisa entender que vacinação é um instrumento federal, é uma norma, existe um Programa Nacional de Imunização. Nós não podemos imaginar que estados possam fazer isso de forma diferente, porque senão não se atinge o objetivo, que é imunizar a população. Então o Estado de Santa Catarina participa dessas discussões, junto ao Ministério da Saúde. O momento agora é entender qual a vacina é a adequada, que vai trazer resultado. E aí entender se há parceria de compra centralizada com o Ministério ou participação da compra do Estado. Nós temos, inclusive, alguns voluntários que estão sendo testados com vacinas, a gente tem estudos muito técnicos sendo realizados no Estado de Santa Catarina, inclusive com outros medicamentos, para a gente entender o que de fato faz sentido. Mas lembrando, essa é uma política federal, ela não é uma política estadual. Nós estamos atentos, a gente tem contato diário com os técnicos do Ministério da Saúde e esse é um assunto que está, sim, planejado desde abril. Porque a gente imaginava que isso ia ser preciso agir dessa forma. Sim. O secretário tem, pela sua experiência, alguma, não vou usar a palavra previsão, né? Porque a gente sabe que não tem como ter essa previsão, mas uma expectativa em relação à vacina? Olha, pelo que eu tenho visto, pela velocidade que as coisas estão acontecendo, eu imagino que imunização de fato, sendo muito otimista, para o finalzinho do ano, comecinho do ano que vem. Tá? A gente precisa ainda passar algumas etapas, tem uma questão de logística a ser cumprida, os laboratórios não conseguem produzir tanta vacina assim, mas a gente precisa validar essas vacinas. Então essa validação, eu acho que ela vai nos trazer, de fato, uma possibilidade de imunização lá para janeiro do ano que vem, com mais segurança. É por isso que é importante que a gente se mantenha nas regras, né, e entendendo o que os gestores do processo estão dizendo da gravidade do momento. Pois é, e aí entrando nessa linha então, para encerrarmos, que eu sei que a agenda do secretário está bem corrida aqui em Joinville, mas aproveitando a sua presença aqui no painel, eu pergunto sobre justamente esses próximos meses, porque a gente comemora e muito pela esperança de saber que a pandemia não acabou, mas que estamos reduzindo. E aí, por isso, a gente entra novamente na matriz, quando é nosso estado e as suas regiões e as cores que ali estão. Mas, na sua opinião, a gente está vendo agora França, Espanha, Reino Unido, até com lockdown novamente, e a gente fica até com medo quando vê isso, né? Nossa, uma segunda onda, a gente não quer isso, claro.
e para nenhum lugar do mundo, mais ainda quando a gente fala da nossa região. O verão tá aí, isso mexe muito, né, com o ser humano de forma a sair, a ir para os lugares. O que se pede agora, então, secretário? Isso faz parte do nosso planejamento e essa é uma preocupação extrema, né? Santa Catarina é sim a referência nacional, inclusive internacional no enfrentamento Covid. Né? Nós somos diferentes aqui, porque a gente não perdeu nenhuma vida por falta de acesso, né? Nós organizamos os nossos hospitais, nós temos a menor taxa de letalidade do Brasil, comparado aos melhores países da Europa. A Espanha, por exemplo, ela teve uma primeira onda muito impactante, né? Foi muito pior na Espanha do que foi em Santa Catarina. Mas a gente está sob esse risco, com certeza. Nós agora falamos na necessidade de fazer uma identificação precoce e qualificada do positivo coronavírus. A gente está falando no monitoramento desses casos. A gente está falando em rastreabilidade dos contatos. Há toda uma construção de planejamento entre o setor público e privado, inclusive, que tem que participar dessa construção, para que a gente consiga entender aonde estão as regiões de risco sanitário, eventualmente os surtos que eles irão acontecer, para a gente poder fazer, então, a intervenção necessária. Mas o que me preocupa mais nisso é que todo esse planejamento ele pode ser perdido. Nós temos um momento agora que pode acontecer uma disruptura, né, uma quebra disso tudo, e aí eu como pai, como médico, como morador de Santa Catarina, que eu escolhi para morar, eu não sou daqui, isso me preocupa muito, o que pode acontecer com a nossa população se nós perdermos essa linha, esse segmento de governo. O que está acontecendo nesse momento, para mim, a pior pandemia é a pandemia ética, e o que está sendo discutido, da forma como está sendo discutido na gestão pública do Estado de Santa Catarina. Flexibilizar não significa liberar? Com certeza não, né? Flexibilizar é uma questão que ela é colocada pelo regramento, né? E liberação é uma outra questão. Isso é vinculado à matriz de risco, né? As pessoas às vezes confundem liberações, flexibilização com relaxamento. E esse é o problema. E eu tenho visto, inclusive, pessoas que estão tentando galgar cargos administrativos de uma forma bastante discutível, usando esse argumento que vão liberar tudo, porque isso é um absurdo, Santa Catarina merece, e aí eu fico ainda mais preocupado que a gente possa ter mortes evitáveis por conta de atitudes irresponsáveis. Então, um apelo que a gente sempre acaba fazendo, né? População de um lado, poder público de um outro, para a gente conseguir só ver esses números diminuírem. Essa é a nossa intenção. Secretário, muito obrigada pela vinda aqui, o secretário de Estado da Saúde, André Mota, que hoje está passagem por Joinville, já realizou visita no Hospital Regional, né? Segue agora ou volta para a capital? Estou voltando. Hoje eu estive no Betesda, no Municipal de São José, estive também no Rangiter, ontem estive em Jaraguá, nas unidades hospitalares, agora eu retorno para Florianópolis, que a gente tem bastante coisa para trabalhar ainda hoje lá. Perfeito. Boa viagem, bom retorno, secretário. Muito obrigado pela oportunidade, por favor, cuidem-se. Pode deixar, todos nós.